Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que descomplica a sua vida na engenharia e na construção. E a gente traz sempre o conteúdo mais quente para você, inovador, coisas diferentes e coisas para te inspirar, para te trazer ideias de negócio, talvez. E hoje tá quente, viu? Hoje tá O bacana, negócio tá hein? quente. Ó, essa dupla que tá aqui hoje não é uma dupla sertaneja, mas são mais requisitados do que os cantores sertanejos da atualidade. Porque para botar eles aqui nessa mesa hoje foi difícil, bicho. Foi difícil. Faz uns 2 meses que eu tô no pé deles. E hoje eu tive que amarrar e trazer amarrado, porque senão eles não vinham, não. Estamos com Plínio e Tamizzi. Boa noite. Boa noite, pessoal. A empresa de vocês é a Plínio Moraes? Plínio Moraes Plínio Moraes. Reforma, né? Plínio Moraes na execução dos serviços e Tamizzi nessa parte administrativa, né? Essa Bacana. parte de contrato, de compra de material, aí a gente vai explicar tudo isso, como é que funciona hoje aqui. Bacana. E o conceito de vocês é uma reforma diferenciada, né? Isso. Que vocês chamam de reforma masterizada. Isso. Explica aí, resumidamente, o que é uma reforma Então, masterizada. antes de falar o que é a reforma masterizada, eu vou explicar a respeito do conceito, né? Porque a gente chegou nesse nome. A gente sempre teve dificuldade de mostrar para nossa audiência, nossos clientes, que o nosso serviço é um serviço diferenciado. Na verdade, não foi dificuldade de mostrar, é a dificuldade de eles entenderem que a gente trabalha de uma maneira diferente. Então, a gente procurou muito e achou esse termo. E aí, a reforma masterizada é uma reforma com serviços em alto padrão e em alta performance, digamos assim. Então, a gente trabalha com a reforma masterizada para que o cliente, quando ouça esse termo, ele associa uma experiência positiva dentro desse meio das reformas. Então, é basicamente isso. Bacana. E vocês, pelas postagens que eu vejo nas redes sociais, vocês têm um padrão bem diferenciado, né, velho? Isso, verdade. Porque, assim, a gente que é acostumado a fazer obra, geralmente, como é que as pessoas fazem reformas? Contrata um pedreiro, indica um pedreiro para botar uma cerâmica no meu banheiro, indica Isso. um pedreiro para trocar uma porta, trocar uma janela, tal. E aí o cara vai e faz É, do exatamente. jeito mais grosso que tem, né? Aí Vocês eles não. descobrem que depois tem um gesso, aí tem, eita, fiz o gesso e não botei a luminária. Então, assim, Tem eu acho tudo que certo. a maioria, assim, onde se peca mais é, na minha opinião, assim, é você buscar referência de pessoas que não entendem do assunto. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha no ramo de farmácia e eu peço para ele me indicar um pintor. Pô, o cara não entende de pintura, ele entende de remédio. Não é verdade? Então, assim, por conta desse tipo de referência, muitos dos clientes sofrem, né, com esse problema na reforma, né? Questão de profissional, de qualidade de acabamento, até de indicação de materiais de péssima qualidade também, entendeu? Então é isso. Bacana. Eu tive um pintor uma vez que ele... Até para um colega de faculdade da gente, ele chegou e disse assim, era uma fachada, aí ele... Não, pô, bota massa corrida mesmo. Não vai, o selador não é acrílico, a tinta não é acrílica? Bota massa corrida. Não, pois é. Só que ele esqueceu de dizer que ele queria que botar massa corrida porque é mais fácil de lixar. De lixar, Aí exatamente. botou massa corrida, selador, tinta, e na primeira chuva estourou tudo. Acaba com tudo. Exatamente. É Entendeu? verdade. Então é Olha isso a aí. qualidade. Agora me diz um negócio. A gente estava conversando antes de começar o episódio e vocês falaram que não são da área, a formação de vocês é outra, né? Isso, Explica aí como foi essa trajetória. Vocês se formaram numa área isso. e, por um acaso do destino, vocês caíram de paraquedas nessa profissão que está dando muito certo, que vocês estão fazendo um trabalho de alto nível, muito superior, muito profissional, formado, que não tem essa habilidade que vocês têm. Como foi que vocês chegaram nessa Exatamente. profissão? Primeiro começou assim, eu sou formado em Educação Física, né? Tamizzi já trabalha na área, que ela é formada em Administração e Marketing, então ela cuida dessa parte administrativa do negócio, né? E dessa parte de marketing também, né? Tanto é que ela aparece mais nas redes sociais do que eu, né? Porque geralmente eu estou em obra sem tempo para esse tipo de coisa, só quando ela pede, faz um vídeo, grava aí para eu Fico poder puxando a orelha. postar, fica Você puxando a orelha. precisa, já que eu não tô aí sempre, então manda os vídeos, manda conteúdo, porque aí eu vou, né, que vou alimentando. Então, assim, aí me formei em Educação Física, achei o dinheiro muito pouco no ramo. Que é isso, E rapaz? fui- O professor da educação física é tudo rico, que E cara fui- humilde, cara E aí eu fui mexer com o camarão. Por 11 anos a gente teve junto uma distribuidora de camarão e foi
Peraí, nosso, vocês estão juntos há há quanto 21 anos. 21. Caramba. Desde a época de escola. Eu pensei quinta que série. vocês tinham 21 anos, pô. Junto há 21 anos. Que bom. Estamos já há 21 anos juntos já. Caramba, Essa o cara não tem parceria. um cabelo branco, E a parceria de eu com 25 anos, cheio de verdade. cabelo branco, pô. Então, Tá então injusto, né, cara? aí foi quando a gente teve nossa primeira experiência com obra, né? Que foi assim, comprar o nosso apartamento e reformar. Aí, meu amigo, foi que vieram as dores de cabeça, né? Como não existia o Plínio Moraes Reforma, aí eu tive toda a dor de cabeça que existe numa obra. Você aprendeu da pior forma Da possível. pior forma levando possível. uma pau. Então, foi assim que começou, né? Esse ramo. Eu brinquei, na verdade, com o meu eletricista na época, que foi indicação da arquiteta, e que foi o único que não deu dor de cabeça pra gente. Aí eu brinquei com ele, eu fiz, eu vou montar uma equipe de reforma para ensinar esse povo de Recife a trabalhar de maneira correta. E ele aí riu, né? Achando que era brincadeira. Achou que era Vai, se tu fizer montar a equipe, eu trabalho contigo mesmo. E tá com a gente hoje há 10 anos, né? Desde o início. Desde o início. Que Aí, bacana. pronto. É E também- um dos poucos profissionais que permaneceram na equipe, porque você sabe que até a gente fechar uma equipe, né, que trabalhe naquele jeitinho que a gente quer, naquele padrão, né, que a gente tem, então, assim, a gente bateu muita cabeça até fechar a equipe que a gente tem hoje. E, realmente, hoje a gente sabe que pode entregar a obra, assim, na mão deles e ir administrando por cima ali, que eles vão fazer do jeito que a gente gosta de trabalhar, né? De entregar aquilo que a gente se propõe na hora de fechar um contrato. Ó, outra coisa que eu vejo também, acompanhando vocês investem muito em qualificação, né? Isso. Eu já vi o Plínio viajando, eu não vi você viajando, não sei se viajou, mas o Plínio eu já vi viajando para fora, para Isso, outros estados, isso. para fazer curso. É, isso. Como é que é isso? Você fica buscando novidades ou fica... Isso. A gente tenta buscar, assim, sempre a tendência do mercado, né? Para também não ficar para trás. Então, quanto mais a gente se qualificar, melhor, né? E eu tenho esse costume, porque geralmente o Tamis me manda para os treinamentos, né? Para os cursos. Porque para mandar a equipe toda é bastante oneroso, né? Então, o que é que eu faço? Eu sou um multiplicador disso, né? Então, eu vou... Faço todo o treinamento, aprendo a mexer em ferramenta, em equipamento, técnica de aplicação, tudo que é envolvido no negócio. E chego aqui e faço todo o treinamento com o meu pessoal. Até para uma questão de você poder cobrar, né? Isso. Você tem que saber, pelo menos a gente pensa desse jeito, dentro do que a gente trabalha ali, para poder a gente cobrar do nosso profissional. Uhum. Aquele padrão que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente vai cobrar, né? E outra coisa que a gente gosta de fazer, né, partindo desse princípio, é investir em pessoas. Né? Você sabe que às vezes tem um pedreiro que assenta um porcelanato muito bom. Né? Só que o que é que eu fiz? Eu fiz um treinamento de azulejista, né? E hoje a minha equipe é toda treinada por mim. Então, nós temos no nosso negócio uma equipe de azulejistas e não pedreiros que assentam porcelanato e cerâmica. Entendeu? Então, com esses treinamentos que a gente faz, a gente consegue especializar toda a mão de obra. Muito bom, velho. Quer dizer, Então, a gente também investe muito em tecnologia, né? Porque a gente sabe que o material humano faz bem quando você treina, mas a tecnologia aliada ajuda um bocado, né? E vocês vão na contramão da construção civil, porque o que a gente vê são grandes construtoras que não investem na qualificação. Exatamente. Eles simplesmente assim, é como se a mão de obra estivesse numa prateleira. Ele pega ali aquela mão de Isso, obra, isso. usa e daqui a pouco ele está jogando fora e não quer saber de profissionalizar, de Isso, qualificar, de manter. E até mesmo os profissionais, os pedreiros, né, que trabalham assentando revestimento, eles têm uma dificuldade enorme de receber isso, de melhorar. Porque na época a gente tinha uma equipe que eram 4 pedreiros, que foi quando o Plínio resolveu fazer o treinamento e veio para capacitar eles. E aí, dos 4, apenas um quis, de fato, aprender. Porque eles disseram que eu não vai entrar na minha cabeça isso, eu não vou conseguir aprender. E Quem aí inventou essa tecnologia quis atrapalhar, quis a gente, atrapalhar, demora. porque a questão dos niveladores, Dos de niveladores. piso e cunha, aí o nível a laser e tudo isso, né, que a gente trouxe de São Paulo para cá na época, já estava sendo difundido até por aqui o nivelador, mas ninguém usava da forma correta. Usava porque estava na moda usar, né, e aí, não, porque a gente usa. E, inclusive, a gente já pegou até algumas obras no começo, que os clientes colocaram para fora o profissional que estava. Não, mas ele usava nivelador, ele usava também.
mas botava de cabeça para baixo. Olha. Quer dizer, ele usava, mas não Você- usava do você jeito vê certo. muita coisa absurda por aí, vocês não têm noção. E o cliente não entende, né? Não Então entende, ele não usa, entende. ele usa. O grande problema é exatamente esse, porque o cliente, ele é leigo mesmo. Então, quando a gente chega lá e faz a visita, né, para uma análise técnica, a gente explica muito. E aí, isso, você passa uma confiança para o seu cliente que ele tá entendendo ali que você sabe o que você tá falando, né? Então, isso aí já derruba um bocado de barreira de entrada, Cara, né? eu vou dizer um negócio a vocês. Vocês estão num mercado muito promissor. Por quê? Eu e ele, a gente é engenheiro. Isso. A gente não aprende praticamente nada sobre acabamento. Nada. O curso todo que a gente faz ensina tudo que você imaginar. Nem Principalmente- acabamento, nem orçamento. Nada, principalmente de infraestrutura, que é a parte perigosa. Vamos supor assim. Isso. O que é que um engenheiro pode errar e matar alguém, causar um Uhum. acidente? O foco do treinamento da nossa formação é essa. A gente não aprende a fazer reboco, a fazer cerâmica, nada. Isso a gente aprende na prática. E aí, quando a gente vai para a prática, se a gente está acompanhando uma equipe teoricamente experiente que faz de qualquer jeito, a gente vai aprender a fazer de A qualquer fazer de jeito. qualquer jeito. Então, exatamente. vocês estão se especializando numa área que precisa de empresas especializadas. Isso. Eu não Exatamente. conheço nenhuma empresa hoje que tenha a qualidade que eles têm. Pode até ter, mas E eu o não nosso conheço. costume também é justamente isso, né? Como eu ia falando antes, é a gente não contratar para a nossa equipe, né? Fazer parte da nossa equipe, profissionais que já têm esse vício de mercado, né? Que ele aprendeu a enganar na diária, que ele aprendeu que quando o cliente está na obra ele trabalha, quando não tem ninguém fiscalizando ele dorme, ele estraga material, né? Então o que é que a gente faz? A gente geralmente não trabalha com o pessoal de Recife, é mais com o interior do estado. O cara que nunca pegou em uma ferramenta relacionada à construção civil e treina ele do zero, porque a gente gosta de investir em pessoas, né? Então, quando ele está apto, né, a trabalhar, aí a gente, sobre ainda a fiscalização, ele começa a fazer reforma É conosco. engraçado, né? Eu já tive equipe do interior e realmente tem esse diferencial. O pessoal Tem. tem mais vontade de Eles trabalhar. são muito mais Isso. dispostos, muito mais. Só que ele Você não pega- pega um profissional com vício de Ele mercado. pega uma pessoa que nunca fez nada de Aham. obra. Isso, E ele forma do zero. Ele pega um bebê e transforma num isso, expert. exatamente. Isso. Aí talvez por isso, É. quando eles se qualificam, eles ficam naquele ponto assim, bom mesmo, porque não vem com nada de bagagem Não vem ruim com de vício. antes, né? Não Exatamente. vem com O problema vício. é vício, porque É, se o ele pega problema é um o vício do pedreiro, mercado. sei lá, um pedreiro que já faz 5, 6 anos que bota cerâmica, quando ele Isso. começa a ensinar essas novas Isso. tecnologias, acontece aquilo que ela disse. O Exatamente. cara diz, isso atrapalha, demora, é muito difícil, não sei Isso. o que, não quer, não tem a mente aberta, entendeu? Uhum. Não, Aí- é muito pedreiro que não tem a mente aberta para usar o bloco, né? O bloco não, Exatamente. é ruim e tal. Mas tudo que Isso é vem, verdade. tudo que vem como mudança, né, para aquele hábito ali que eles estão acostumados, para todo mundo, na verdade. Na todo verdade, mundo é a sair ver da essa zona de mudança, né? conforto, Saiu né? da zona de conforto aí Aí já começa complica a- mesmo. Isso aí. Sucesso. Essa empresa vai Beleza. bombar. O bicho, a empresa de vocês vai bombar, velho. Em Não- nome de Jesus. Que Deus lhe ouça. Eu não sou Agora, vidente uma- não, mas eu tô uma enxergando lá na pergunta- Bom, você tá falando em bombar, já estão bombados, ao meu ver. Mas Bombar mais depende, ainda. depende do ponto de vista que você quer observar. Mas eu aí tô uma vendo lá na pergunta frente. interessante e importante é: como que vocês pretendem escalar o negócio de vocês? Porque assim, eu tô entendendo que é um negócio personalizado, um negócio topado. Uhum. E tem uma equipe treinada, equipe qualificada. E justamente, como é que faz para escalar isso? Hoje, com a equipe que a gente tem, a gente consegue trabalhar com 5 frentes de obras, né? Então, a equipe hoje, a gente, ao mesmo tempo, a gente consegue estar reformando 5 obras, né? E, constantemente, a gente vem, de acordo com a demanda, treinando esse pessoal. E Né? aumentando a equipe. Exatamente. E aumentando a equipe. E aí a porque gente tem que ser um aumenta negócio gradativo, né? de acordo com a Porque demanda. o custo é alto de manter profissionais de alta qualidade parados. Com certeza. Sim. Agora, Hoje, desculpa te interromper, mas hoje o maior cliente de vocês são apartamentos ou casas? Isso, são parcerias que nós temos com escritórios, né, de arquitetura, né? Indicação assim, é o carro-chefe da gente, porque nossos clientes terminam se tornando amigos, né? Por essa questão do atendimento, né? Que a gente vai falar tudo aqui, como é que funciona a abordagem, tudo, entendeu? E aí, assim, a indicação é o carro-chefe. Mas aí o foco é realmente... Hoje a gente também trabalha na parte de construção, né? Inclusive,
com os blocos Somos, de concreto né? celular, somos parceiros, né? Já Parceiros. fizeram obra com os blocos. É. Não gostaram, não. Disseram que é fácil. Né? Excelente. Mas o foco, a gente trabalha com construção também, mas nosso foco hoje é mais a reforma, né? Não quer dizer que a gente não Mas faça. reforma de apartamento ou reforma de casa? Hoje é mais apartamento, Mais né? apartamento, A gente faz os dois, mas a procura maior Escritório, sala, é apartamento Varia. mesmo. Agora com essas chuvas que deu em Recife, né? A gente tá agora iniciando nesses próximos 15 dias aí 4 obras em casa, né? Por conta de infiltração, telhado, essa chuva toda. Entendeu? Jefferson- Mas a demanda maior é realmente Jefferson apartamento. com o podcast, vai lá, resolve o telhado, É. aí eles entram pra embelezar o que a chuva destruiu. Organizar o que destruiu. Exatamente. Agora me diz uma coisa. Para a pessoa que está assistindo a gente agora, ela tem o pedreiro lá na esquina, seu Zezinho, que bota cerâmica e faz tudo que ele quer. Bota cerâmica, troca o ralo. Sabe um pouquinho de cada coisa. Faz tudo. Deixa o apartamento dele no brinco, mais ou menos assim. No brinco. Depende do brinco. Brinco do brinco. Paraguai. E tem vocês, com alto nível, tecnologia de ponta tal. O que é que diferencia? O que é que você diz assim? Qual o seu diferencial, a sua cerâmica, o seu acabamento em relação ao seu Zezinho, que não tem os treinamentos, não tem essa qualificação? Então, eu costumo dizer que, como tudo, assim, a gente não é para todo mundo, de fato, né? Vai ter gente que realmente a gente não vai conseguir atender, até por conta de tudo que a gente já falou aqui, né? Porque a gente investe muito nisso, então isso deixa que o nosso produto tenha um custo mais elevado, de fato. Mas é justamente o que diferencia a gente de um pedreiro que faz tudo, é que a nossa equipe ela é multidisciplinar. Então, assim, eu não trabalho com um pedreiro que faz tudo. Eu trabalho com cada profissional no seu processo de obra. Então, eu tenho uma equipe de eletricista, eu tenho uma equipe de hidráulica, eu tenho uma equipe de azulejista. Então, assim, isso vai diferenciar tanto na qualidade quanto no valor também. Mas, se você for pensar que tudo está sendo feito da maneira correta, talvez a sua economia seja agora do que no futuro você ter problema, né, no processo da sua reforma. E com a vantagem também, um único fornecedor, que são eles, Isso, você contrata isso. tudo, né? Você Você consegue pacote contratar vários. Exatamente. E a reforma masterizada está exatamente nisso, que dentro do nosso contrato também é contemplado essa parte de administração de obra. Então, não é uma coisa que é separada, ele é um serviço que é junto de tudo que a gente se propõe a fazer. Porque se eu não consigo administrar aquilo que está acontecendo, eu não posso dizer para você que vai ser do jeito que eu estou dizendo que vai ser. Então, eu tenho que estar ali, no caso o Plínio, que está mais na obra, né? E tá ali administrando toda a nossa equipe para que tudo aconteça de acordo com aquilo que a gente propôs. No prazo, na agilidade, na entrega da qualidade do serviço e tudo isso que a reforma masterizada contempla. E tem a ver também com a comodidade do cliente, né? Porque imagine aí, muitas vezes a gente pega o cliente que já tem um arquiteto, né? Eu não entendi nada, o arquiteto fez o projeto e eu aprovei. Então, com quem é que a gente lida? Com o próprio arquiteto. Então, o cliente não precisa nem pisar na obra. Todo problema, toda dúvida, né, que gerar na equipe, no serviço, a gente já entra em contato com o arquiteto. Muitas vezes a gente já até conhece, né, por já ter tanta experiência na área, a maioria dos arquitetos. Já teve algum projeto? Contratou Plínio, joia, a equipe de Plínio é muito boa, assim. Então, assim, é uma comodidade muito grande para o cliente, entendeu? Que isso aí, você sabe, uma obra cômoda é complicado de encontrar. Falando em comodidade, né? Vocês estavam comentando que geralmente as obras de vocês só são mão de obra. Vocês não fecham material e mão de obra. Isso. E aí, como é que funciona essa questão de material? O cliente tem que comprar, ele tem que ficar preocupado com isso? Como é que vocês Em relação administram isso? a material, a gente faz sim, né, a obra com material, mas só no serviço de gesso, né? Por quê? Porque como influencia no acabamento da obra, né? Então, assim, isso aconteceu, né? Foi uma experiência ruim que a gente teve numa obra com o cliente e a partir desse problema foi que a gente decidiu, pelo menos com gesso, trabalhar com o material, certo? Por ter já parceria com algumas fábricas de peças, tudinho a gente já, de acordo com o projeto, já manda fabricar as peças em relação à sanca, roda-teto, né? Toda essa parte decorativa do gesso. Porque o que foi que aconteceu? O cliente não fechou com a gente a parte de gesso porque disse que ele tinha um amigo que era de Araripina, não sei como é, que tinha coisa de gesso e ia dar o gesso a ele. Realmente ele deu todo o gesso, tudo. Só que as placas, meu amigo, de péssima qualidade, tudo empenada. Então eu chamei o cliente, eu disse, olha, isso aqui não tem como a gente instalar e ficar perfeito o acabamento.
né? E interfere também no acabamento da pintura, por exemplo. Exatamente. Né? E foi quem mais sofreu, né? O pintor fez Plínio, olha, para fazer uma boa pintura aqui, a gente vai ter que quebrar esse gesso e fazer outro. Então, a partir daí, mesmo com toda a orientação para o cliente, né? Ele decidiu fazer. E aí, a gente teve que se virar nos 30 para fazer o negócio acontecer, né? E ficar do gosto dele. Então, a partir desse momento, foi que a gente decidiu, só com a parte de gesso, trabalhar com... Então, mas nos outros serviços, Então. que é material e mão de obra, Pronto, ou no- separado, aí isso. como é que funciona para o cliente, justamente o que você estava falando, na comodidade? Pronto. Certo. Essa questão dos outros serviços que não contempla o material, a gente sempre faz indicação, porque o cliente ele acaba que confia no que a gente está ali propondo para ele, né? Então, a gente faz indicação de alguns locais, né, para compra do material, de fornecedores, alguns distribuidores, e aí às vezes a gente já tem um vendedor lá que o cliente às vezes nem precisa ir na loja. Pelo WhatsApp mesmo, a tecnologia aí ajudando, né? Ele já manda a lista de material que a gente envia para ele. Era Às isso. vezes- Eu queria é, saber, a pronto, lista de então, material quantitativo, tudo A isso gente vocês faz, passam para ele. a gente passa todo o Então, quantitativo. basicamente, o cliente só tem a preocupação de pagar. Isso, Exatamente. E muitos dos distribuidores já geram até um link no cartão de crédito, que É, às o vezes cliente nem o precisa ir cliente na quer loja. parcelar, já envia para o cliente já paga ali pelo telefone mesmo o link e tal, e A o gente, pessoal já entrega na obra. A E a gente grande cria. vantagem de separar material e mão de obra, você evita também tributação, né? O cliente Isso. vai pagar imposto sobre o material que já está Isso, pagando que já tá imposto. pagando Exatamente, imposto. que ia terminar gerando custo no próprio Maior. orçamento, né? É. Do serviço. Eu acho que essa questão de acabamento, bicho, com material é muito delicada, porque Isso. se ele bota... Não adianta fazer memória autodescritivo, foto, não adianta, velho. Uma coisa o cliente vai dizer, não é isso que eu quero. Exatamente. Aí depois E de assim, comprado e e o- instalar, isso. como é que o cara vai tem a E saber? o questão do gosto acabamento também do cliente, É né? gosto, né? É Então, gosto. assim, a gente... e talvez numa massa, numa tinta, né? Mas no acabamento no geral, por exemplo, um piso. Como que eu vou escolher pra você? Um piso, qual o seu luminária. gosto, Pronto. né? E aí fica muito Meu difícil. irmão é, não sei se vocês conhecem, meu irmão mais novo é engenheiro e constrói no interior do estado da Paraíba. Fechou um orçamento, Minha Casa Minha Vida, padrão baixo, tinha lá no memorial descritivo, tudo escrito, cerâmica, tal, ou similar, cerâmica, tudo de baixo padrão. Uhum. Quando ele chegou no final, já com 95% da obra pronta, na hora do vaso sanitário, a cliente disse, não, esse vaso está muito simples, eu quero um vaso melhor, eu quero esse vaso aqui. Pediu para ele botar um vaso de R$2.000. E no orçamento baixa dele, o padrão Minha Casa Minha Vida era ali, R$350, R$400. É. Isso. Aí ele disse, minha amiga, não tem como, esse vaso é muito caro. Aí foi a briga, resumindo, quebrou o contrato dele todinho. Ele nem recebeu dinheiro. o Você, cliente não quer mais você distrato. acaba que não Por vai causa do conseguir vaso. agradar. Então, por isso que a gente tira essa parte aí para o cliente mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente também não facilita. Porque a gente também trabalha com assessoria de compra. Não é um serviço contemplado dentro do contrato, é um serviço à parte, mas que acaba sendo um serviço de comodidade apenas. A gente faz para agilizar o nosso lado, para que o cliente, ele, por exemplo, eu não tenho tempo de comprar agora tal coisa que você está precisando dentro da obra. Ou mesmo no tempo que a gente coloca no cronograma mesmo. Semana que vem eu vou entrar na parte de pintura e preciso que você traga esse material. Às vezes o cliente ele não tem tempo. Então a gente vai lá e escolhe, faz toda a compra e o cliente reembolsa. Então a gente também cria esse facilitador, né? Mas trabalhar com material, de fato, e na parte de acabamento realmente é muito complicado, porque cada cliente ele tem sua necessidade específica ali, então fica muito difícil você agradar. Só se tiver uma bola de cristal. Vê só pra gente finalizar esse bloco, eu fico curioso com essas viagens, Plínio vai pra lá, aprende um negócio novo. Qual foi a última tecnologia que você aprendeu? Eu acho que é alguma coisa relacionada a porcelanato líquido, né? Isso. Eu, na verdade, tinha uma resistência muito grande, né? Porque esse nome porcelanato foi mais para o marketing, né? Porque a gente sabe que é uma pintura. A gente não né? sabe não, tô sabendo agora. Se você, É uma puder, resina. se você puder explicar aí o conceito, já me O ajuda. porcelanato líquido, ele é uma resina epóxi, né? É uma pintura no piso, né? Então, assim, Um pouco mais resistente, mas não um deixa de ser uma pouco mais pintura. resistente. Bem só resistente, que igual o porcelanato, é? Bem firme. bem firme. Só que quando você vai para a ponta do lápis, o custo-benefício ele não compensa por conta da qualidade de porcelanato que a gente tem hoje no mercado.
até de marcas tradicional, muito né? boas, O entendeu? porcelanato tradicional. Não compensa como? O porcelanato é mais barato do que o... Vai ter acaba porcelanatos que vão ser mais baratos e outros mais caros, porque a gente sabe que tem pedras aí de até R$2.000. Porque no o porcelanato metro quadrado. líquido você faz desenho, faz uns designs bem isso. diferentes. né? Que é o chamado É 3D. mais para uma questão de gosto, de fazer uma coisa diferente. Mas o que Plínio fala em relação à resistência dele de entrar aí no porcelanato líquido mesmo, é porque a gente resolveu fazer o curso, ele, né, fez o curso, porque estava tendo demanda. Muita gente procurando, querendo saber, e aí ele foi fazer o curso para ter o respaldo ali, né? Então, mas ele é muito resistente na questão da durabilidade, digamos assim, porque o porcelanato, ele é porcelanato líquido, né? Ele é mais sensível. Por ser uma pintura que é acabada com uma resina ali, então ele é muito mais sensível. Num lugar de tráfego mesmo, Entendi. ele Exato. precisa de uma manutenção que o porcelanato tradicional ele não precisa. Então, Entendi. às vezes, além de ser mais caro, às vezes mais caro do que um porcelanato tradicional, ele vai sair ainda mais caro porque ele vai precisar de uma manutenção. Exige mais manutenção. Exige mais manutenção. Mas que é bonito pra caramba. Agora é lindo. Agora é muito Agora, bonito. para um Isso quarto, junto, assim. um banheiro. Tem um de glitter lá que é maravilhoso. Esse vou fazer no quarto da minha filha. Um rosa clarinho, cheio de glitter. Ela disse, eu quero. Começar a fazer da Barbie. A moda agora é da É, Barbie. da Barbie. Se o Barbie. pessoal não ficar curioso, Mas para tá. ter uma ideia mais ou menos, hoje custa a aplicação com material na faixa de uns R$380 um metro quadrado. Chega, engasguei. Aí Calma, quando você já vai vi. para o custo-benefício, Toma uma aguinha. para um piso que, dependendo do cuidado que você tenha, vai precisar de uma manutenção, que é o quê? É um lixamento e depois uma camada de 1 milímetro para abrir o brilho todo novamente, entendeu? Sem Então, falar assim, termina não compensando lá na frente Entendi. a variedade de revestimento. E essa porcelanato. mano- Não imagina- pensa no preço disso, E porque o imagina porcelanato só, sai você muito. morando, a poeira que vai ser você fazer a manutenção de um piso desse, né? Porque são aquelas lixadeiras grandonas mesmo, Tem que né? lixar De e grande aplicar o porte. verniz de E novo. aplica o verniz de novo e tem aí o tempo de cura dele, né? Que não é rapidinho. O negócio é mais complicado. É mais complicado. que o Porque muita previsto. gente procura saber justamente porque não sabe os prós e contra, né? É Agora, verdade. que fica lindo, isso não resta dúvida. Eu gosto. Eu de também. fato gosto, acho lindo. Não gosto muito daqueles desenhados. Mas tem agora o marmorizado, esse que tem o glitter bem discreto. A gente não tá falando nada brilhante, não. É discreto, fica muito bonito. eu eu só gosto. não gostei do preço. Ele é. Mas é porque, como ele não. É uma coisa assim que, vamos dizer que é recente, né? Tem o quê? Acho que coisa de 5, 7 anos por aí, né? Mais ou menos. Com o tempo- Então é tudo muito novo com o ainda, tempo né? tende a popularizar Inclusive mais, as tecnologias, porque quando há uns 5 anos atrás, a gente foi procurado a respeito do porcelanato por um escritório de arquitetura renomado, e aí eles queriam profissionais que fizessem, porque só tinha em São Paulo. E aí a gente pensou ainda em Plínio ir para São Paulo, treinar. Não, era São Paulo, não, Santa Catarina. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí ele ainda pensou em ir e tudo, mas depois não houve mais essa procura, porque a gente estudou para poder ter uma reunião com eles, mas viu que não era muito aquilo. E como era muito novo ainda aqui, as tecnologias que estavam envolvidas ali não faziam um custo-benefício, mesmo na qualidade. Antigamente não era... Bacana. Eu aprendi mais. Ó. Tá vendo? Agora me explica aí quais são as etapas. A pessoa que está assistindo a gente agora quer entrar em contato com vocês para fazer um orçamento, fazer uma reforma masterizada, um brinco, aquela coisa linda, maravilhosa, um terno de 3 milhões de dólares. Quais são os procedimentos? A etapa, ele vai... Acessa o seu Instagram? Geralmente os clientes vêm através do Instagram, né? Ou indicação, que a gente falou que a gente trabalha muito, né? Então, eles entram através do Instagram e aí lá a gente tem o link em contato com a gente e através dali a gente começa a faz o atendimento para entender qual a necessidade do cliente e aí, sendo interessante para ele, né? A gente já entra naquele primeiro contato, a gente marca uma análise técnica, vai em loco, não cobra, Não a cobra, análise não. é gratuita. É uma promoção, E por aí, tempo limitado. Uma pergunta, vocês só posso chamar vocês se tiver um projeto, ou se eu não tiver projeto, eu posso chamar ainda assim? Não, sem projeto também. A gente, Ah, a tô gente só faz com a também. ideia na cabeça, chamo a gente vocês executa, e a vocês gente vão dá, dar o orçamento. a gente A gente executa muita obra também, até porque, assim, embora, na minha opinião, seja
o dinheiro mais bem investido numa obra é o arquiteto, né? Às vezes a gente acha, arquiteto é caro, não vou contratar, mas de todas as fases da obra é o mais importante, né? A gente faz muita reforma com o cliente que chega com foto de internet. Muita Foto de inspiração. internet, de cozinha, de banheiro, de tudo. Nem sempre o espaço dele cabe aquele projeto, né? Isso. E aí a gente dá assim, aquela faz assessorada toda essa orientação. pela experiência que a gente tem já, né? A gente consegue dar aquela adaptada ali naquilo que ele quer, mas a gente pega muita obra sem projeto. Ele dá tudo, ele só não assina. A gente ele não assina, mas o resto Ou então também em alguns casos a gente indica alguns arquitetos que são parceiros nossos, né? Que o cliente às vezes quer contratar, mas não conhece nenhum, a gente também faz essa indicação. E aí, dando continuidade à questão do atendimento, a gente faz lá a visita, né? E depois da visita, e assim, até para clientes que têm projeto, a gente gosta de ir lá e fazer essa análise lá no ambiente, porque no papel é uma coisa, né? E aí, quando você vai para o local mesmo, às vezes muita coisa dentro do projeto já muda bastante. Então, a gente gosta de fazer essa visita lá e até para ter o contato com o cliente mesmo, pessoalmente, e ele sentir o que é que ele está contratando, né? Porque ele não vai contratar nada no escuro. Então, para a gente ter esse primeiro contato e até mostrar para ele ali quais são as necessidades, o que é que ele entender o desejo dele também. Então, a gente faz essa visita e aí, depois disso, a gente passa um orçamento que leva no máximo 48 horas para a gente entregar. Show. Geralmente é 24, mas no máximo 48 horas para entregar o projeto e o orçamento. E nosso orçamento nosso orçamento é personalizado, diga-se de passagem. Não vai ser um padrão. Uma máquina de fazer orçamento. Eu vou contratar vocês para fazer meus orçamentos. E outra grande vantagem é que, além da gente não cobrar essa análise, né, essa visita, a gente faz também aos finais de semana. Feriado, sábado, domingo. Que geralmente tiver disponibilidade, a gente vai geralmente quando a gente também vai ter mais tempo, né? Porque durante a semana fica mais corrido com a questão das obras, né? E aí, geralmente, ou mais para o horário da noite, ou nos finais de semana. Sábado e domingo, a gente faz orçamento. Trabalho, tem tempo ruim, não. Aí, depois disso, a gente envia o orçamento para o cliente, aí ele aprovando, aí começa todo o processo de rede de contrato e toda essa outra parte aí da obra em si. Lista de materiais, compra materiais. Isso. A lista de materiais, né, o quantitativo, a gente passa depois que o cliente fecha o contrato, né, que assim no contrato é que a gente faz toda essa... Cronograma, geralmente, vocês fornecem também? Também, geralmente a gente faz o cronograma. Geralmente a gente antecipa um bocado o cronograma que a gente passa, mas a gente entrega um cronograma para o cliente ter uma ideia, né? Na verdade, poucos clientes cobram até, né? Porque já sabe que, por ser indicação, já sabe como é que funciona a obra, aí vão através da comodidade mesmo. Ó, o Peplini que está fazendo minha obra, então eu estou tranquilo. Já sabe o prazo total, né? Então deixam vocês à vontade. A gente coloca, tanto no orçamento quanto em contrato, tem lá o prazo que vai ser cumprido. Geralmente a gente entrega antes. Somos conhecidos por essa agilidade, né? Coisa boa, o que um diferencial bem grande, né? Porque quando o cliente faz... Não, mas a primeira pergunta não, mas vai demorar quanto tempo essa reforma? Não, não, mas vai entregar mesmo nesse prazo? Tô achando muito pouco. Mas a gente geralmente cumpre com antecedência nossos prazos. Nesses 10 anos de experiência, né? Eu tenho que falar aqui também que a gente também não é tão assim, mas a gente teve uma obra que terminou no dia do prazo que vencia o contrato. Essa foi a única que a gente não conseguiu antecipar. Foi a única que teve atrasou 10 minutos. Foi a única que atrasou. Atrasou 10 minutos. Em 10 anos de experiência. Então, assim, triste. Isso, querendo ou não, conta muito na hora da indicação, né? A gente, na verdade, desenvolveu esse termo justamente por conta dessa vantagem, tantas vantagens que o cliente tem, né? Que alguns chegam até a pensar que é mentira. Rapaz, obra com todas essas vantagens, com tudo que vocês estão me oferecendo, como é que se diz? Enganação, né? O pessoal chega a pensar que é mentira. Não, a gente sabe que a gente trabalha num ramo que é muito mal visto, né? E aí até você quebrar essas objeções todas é complicado, mas é verdade. Verdade. Eu comecei com reforma. A minha primeira reforma foi uma obra gigantesca de R$2.500. Era só que era diferente, era material e mão de obra. R$2.500. Colocar uma porta na janela.
Não, era um revestimento numa parede e tal, uma pintura, umas besteirinhas. No decorrer, ela gostou, acabou fazendo outras coisas. Mas eu comecei com reforma. Depois eu fui migrando, porque eu vi que reforma dá dor de cabeça. A gente costuma dizer que a gente compra a dor de cabeça do cliente, né? Ele contrata a gente e 99% da dor de cabeça dele é transferida. Então, a gente pega a obra e no final, quando devolve, aí ele recebeu tudo bem, toda a dor de cabeça. Não tem preço, não tem preço. O cara pode contratar uma reforma, um cronograma, um orçamento, mas vender as dor de cabeça dele, quem é que vai comprar? Só a Plínio Moraes Reforma, Só rapaz. pra- É uma É empresa abençoada. O que eu mais vi, até na minha família, um tio meu foi fazer uma obra em Fortaleza e tal, aí ele, pedreiro, né, nem pensou em empresa. E ele queria construir, ele queria reformar para fazer uma mansão. Aí beleza, aí o pedreiro disse, não, vai gastar X. No final de tudo, ele me disse que gastou 4x. É verdade. Outra coisa que a Errou gente... por pouco, hein? E passou lá umas 4 equipes. Teve um outro tio meu teve que ir para lá para poder acompanhar e terminar a obra, senão não terminava também. E É outra complicado. coisa que acontece muito com a gente é que quando a gente fornece o prazo da execução da obra, tem clientes às vezes que fazem, rapaz, mas esse prazo não está muito estendido não, porque eu tive uns outros 2 orçamentos que faziam em um mês e meio antes de vocês. Só, depois que ele estiver dentro da obra, aí, meu amigo, só sai quando terminar, né? E a gente não, a gente passa o prazo correto. real. Então acontece isso também, a gente de deixar de fechar alguns negócios por conta dessa questão do prazo também. Porque o pedreiro ele é ótimo para dizer, não, isso aqui com um mês tá pronto. Né? Vai construir uma casa, não, com um mês tá pronto. Isso aí não é só vocês, não. E outra Todo coisa, a lista de serviço material. Agora a lista de material de vocês não é igual ao pedreiro, não, né? Porque o pedreiro faz assim, não. 10 sacos de cimento, meio metro de areia e uma carrada de tijolo que a gente resolve. Aí no meio do caminho vai, dobra, triplica, quadruplica. Não. Não, nesse caso, a gente também faz um cálculo aproximado, né? Pra gente também não comprar de menos e ficar essa compra, mesmo o tipo de material, como também o desperdício, Pra não né? sobrar, né? Sim. Pra Não sobrar tanto material. E, Então, e acaba assim, que com a experiência a gente já tem, né, aquela noção de cálculo e tudo a respeito do material. Então é muito difícil ficar nesse compra. Porque a gente também pensa na comodidade e no tempo do cliente mesmo, né? Porque se ele não contrata a gente para fazer assessoria de compra, é ele que tem que estar, né, comprando esse material. Então a gente sempre pensa ali naquilo tudo bem organizadinho para que ele faça a compra e não precise estar recomprando, né? E nossa equipe também não só fecha a obra completa, né? Se você só estiver precisando do serviço hidráulico, a gente vai lá, faz um orçamento, faz uma visita e faz contrato. Se for só uma pintura, se for só um gesso. Bom saber. O serviço assim, avulso, Faz, vocês Isso, também a gente fazem. faz também. também. Até porque já tiveram casos que tiveram clientes que já tinham um pintor de confiança, um eletricista na família. Então, assim, a gente até orienta, né? Como a gente já está dentro da obra, a gente Acaba faz que essa a gente orientação administra, também, né? faz essa administração, né? Por ele não ser parte da nossa equipe, para também não atrapalhar o nosso cronograma, nem o nosso acabamento. A gente também faz esse tipo de orientação, entendeu? Bacana. O Então, ideal assim, a gente gosta mesmo de trabalhar com a fecha equipe tudo. completa, né? Até porque a gente fica mais tranquilo porque Aham. sabe que não vai interferir no nosso acabamento. Mas a gente também administra o profissional que o cliente coloca na obra que não seja o nosso. A parte de ar-condicionado, tipo, quando tem instalação, mudança, vocês também fazem ou não? Não, existem alguns serviços que no começo a gente fazia, só que tivemos muito problema, entendeu? Que foi a parte de ar-condicionado, a parte de espelhos e vidros, né? Portão eletrônico, a parte de esquadria também. Então, Que assim, são serviços terceirizados, mas a gente teve muita dor de Muita cabeça. dor de Não cabeça. conseguiu, diferente da nossa equipe, a gente não conseguiu achar um profissional Formar. que casasse ali com aquilo que a gente propõe, né? Então, Então, assim, a gente conseguiu algumas empresas parceiras, né? Que móveis planejados, a gente tem uma empresa parceira. A parte de granito também a gente faz com a empresa parceira, que tem esse serviço de alta performance também. Então, a gente consegue fechar essas parcerias, né? Tem a Show. construção celular, que também faz o fornecimento de bloco. Exatamente. Tem outra empresa parceira Alta nossa performance. também. Alta entendeu? performance, gostei Que desse é um tema. serviço de alta performance. Então, esse pessoal a gente quer sempre perto para um bem maior, que é resolver o problema do cliente, né? Executar o sonho do cliente, na verdade, realizar, né? Exatamente. É muito importante ele dizer isso, que é como a gente pensa, né? O cliente ali, às vezes, ele tá com o dinheiro de uma vida,
né? Comprei um apartamento e juntei dinheiro, não sei quanto tempo, para fazer essa reforma. Então, a gente sabe que isso é muito importante e aí lidar com o sonho de uma pessoa, a gente lida com responsabilidade mesmo, com carinho, com cuidado que isso merece, né? Show. Como vocês não são engenheiros, vocês hoje têm engenheiro na empresa ou não? Tem. Nós temos um prestador de serviço também, né? Que já está desde o começo. Desde a época que a gente construiu também para o Minha Casa Minha Vida. Inclusive... Porque, na verdade, o começo da nossa empresa foi assim, né? Foi. A gente começou construindo. Isso. Aí, como é que se diz? Para você ter uma ideia, como a pegada da gente já é desde o início, né? Pensando nessa questão de realizar sonhos, os próprios engenheiros da Caixa Econômica, quando iam avaliar nosso empreendimento, né? Rapaz, tu tá fazendo coisa aqui para Minha Casa Minha Vida, não. Tu tá fazendo coisa aqui para cinema. Só que a pegada da gente é essa. A gente tá mexendo com o sonho das pessoas, né? Tiveram clientes lá que disseram, rapaz, ó, é o dinheiro do FGTS, é onde que eu tenho tudo. Então, assim, termina que a gente faz obras para os clientes como se fosse nossa. A partir do momento que ele assina o contrato e me entrega a chave, eu digo a ele, ó, agora a obra é minha. Vou deixar do jeito que você quer, mas a obra é minha. Show. Entendeu? Show Então a de gente bola. pede licença e o pau come. Nessa assessoria, porque é uma assessoria que vocês dão Isso. praticamente. Se eu chegar e disser assim, ó, eu só tenho 10 mil para fazer essa reforma, vocês conseguem orientar de como é que pode adequar os serviços para encaixar nesse orçamento ou não? Isso, a gente tenta fazer essa forma, né? Porque às vezes o cliente quer fazer a obra toda, mas não tem o recurso total, né? Do processo. Então a gente faz essa orientação de ver o que é mais necessário, né? E depois... Ou então reduzir algum padrão de acabamento. Isso, né? reduzir algum padrão de acabamento e depois ele fazer posteriormente o restante Que, do serviço às vezes que seja tem necessário. até a questão da economia, que a gente cita também no Instagram, já fiz alguns posts com dicas e tal. Por exemplo, na hora que você vai colocar um porcelanato, e aí a gente sofreu com isso mais uma vez, se você vai colocar por trás de armário, em paredes que não vão ficar aparentes, que espelho vai cobrir, aí você coloca Isso é uma forma de baratear, né? Quando o cliente ele não tem um valor total, você coloca um revestimento cerâmico, por exemplo, que tem qualidade, mas que é muito mais barato do que Boa ideia, nem tinha né? Do que pensado um nisso. porcelanato. Então você barateia. Isso, assim, é dica que a gente dá mesmo pro cliente. Até um cliente que tá gastando o que ele pode gastar, isso é uma dica que ninguém quer gastar dinheiro sem ter necessidade, né? Se eu vou colocar ali embaixo da minha bancada, tudo vai ser armário e vai cobrir. Pra que eu vou gastar um porcelanato de R$250 um metro? Você pode botar uma cerâmica de 20, por exemplo. Uhum. Né? E aí você barateia o custo. Isso quando se trata de construção, né? Quando Sim. se trata de reforma, a gente já faz o desenho onde vai ficar os armários, espelhos, tudinho, já faz o corte na cerâmica e nem mexe, já fica lá. Isso. Entendeu? Isso. E tem a questão também dos acabamentos elétricos, por trás de geladeira, fogão, micro-ondas, né? Essa parte que fica mais escondida, a gente pode colocar um acabamento mais em conta, Mais né? simples. E investir nos que vão vai ficar mais aparentes. aparente. Tudo isso é Massa. dica de Claro. economia, né? Gostou? Gostei. Gostou, já salva. Terminar. Não, e eu passei, quando a gente fui ter minha segunda filhinha, a gente quis organizar o quarto, aí eu tinha muita mão de obra, mas tudo ocupado nas nossas obras. Não tem como, vou parar aqui essa obra para levar lá para casa. Isso. Eu tive que contratar. Não, é o que eu digo pra ele, né? Um engenheiro contratando para fazer uma reforma na própria casa e ainda tem dor de cabeça, não tem pra onde correr. É verdade. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu digo direto lá em casa isso. Tem que trocar a lâmpada. Aí acaba que eu troco a lâmpada porque ele não tem tempo, ou uma outra coisa, não tem como trazer o profissional pra dentro e aí a gente Casa acaba de engenheiro, fazendo, né? pedreiro de pau. Ó, vamos entrar no penúltimo bloco agora. Para quem está assistindo a gente, tem interesse em fazer uma reforma masterizada, qual a dica que vocês dão? Vocês são especialistas, vocês deram bastante dicas agora, muito bacana. Que dica você dá para quem está querendo iniciar uma reforma de alto nível, como vocês fazem? Que não seja com vocês, que seja uma dica para... E outra, né? Importante, hoje você só tem, acredito que Recife é região metropolitana, né? Isso. Então a gente aqui tem pessoas do Brasil inteiro e talvez Isso. até fora do Brasil que vão dizer assim, meu Isso irmão, aí. Embora, aqui na minha cidade não tem essa Isso. galera. embora a gente costuma Embora a dizer, gente- né, que pagando a gente faz obra até na lua. Olha aí. Entendeu?
Porque todo esse custo de deslocamento é acrescido no orçamento, claro, né? Porque a gente vai ter esse custo logístico tudo. Mas fazemos, já fizemos obras na Paraíba e em Alagoas também. Né? Petrolina, a gente já fez obra em Petrolina. Mas querendo ou não, ainda são lugares perto. Imagina Rio de Isso, Janeiro, pagar passagem aérea para todo mundo e tal, aí já encarece. Mas aí a gente vai, não tem problema nenhum. Né? Então, se ele for para a ponta do lápis e ver que lá na frente a dor de cabeça que ele ia ter com os profissionais, né? De repente problemas futuros de instalações, tudo, valer a pena. A gente mas também existe, vai. na verdade, existem alguns processos que, para a questão dessa reforma masterizada, né? Que, na verdade, a gente até brincou quando estava lendo e tal, que para ter uma reforma masterizada, você contrata um profissional que faz a reforma masterizada, que somos nós, né? Os especialistas. Então, mas, né, tendo essa barreira aí, né, de distância mesmo, eu acho que a grande dica, as dicas para isso acontecer é que, antes de qualquer coisa, planejamento, né? Você vai ali pesquisar, se você não tem um arquiteto, você pesquisa ali aquela questão do seu estilo, o gosto, como você quer mais ou menos ali, qual é o seu desejo. E aí você vai definir aquilo ali, depois você vai para a parte de planejamento propriamente dito mesmo, né? Que é o planejamento de tempo, planejamento financeiro para executar aquela reforma. E aí, depois de tudo isso pronto, aí você vai para a parte de contratação dos profissionais e aí procurar, né? É difícil, mas eu sei que procurar referências, assim, de quem já passou, por exemplo. Tá certo que isso vai muito de gosto, porque, por exemplo, às vezes o seu gosto no acabamento é diferente do dele, então, né? Mas é uma referência. Não tive dor de cabeça com esse profissional, então aí você indica, me entregou no prazo correto, aí você indica. Então, assim, procurar não referência... Vem na segunda-feira. Vem na segunda. Então, assim, é muito importante você buscar referências quando você vai contratar um profissional, né? Por mais que a pessoa não saiba, mas já teve uma experiência. Todo mundo já teve uma experiência com reforma. Seja boa ou ruim, já teve, né? Então, assim... ruim, né? Então, assim, a principal dica, respondendo sua pergunta, seria essa. É buscar referência com quem entende ou teve uma experiência boa no serviço. Primeiro, quando é que eu devo contratar um arquiteto ou quando eu devo contratar um design de interiores? Acho que isso é uma pergunta... Hoje... Geralmente, assim, como as reformas são mais em apartamento, então são ambientes internos, não tem muita parte arquitetônica, né? Seria essa parte da construção, então seria mais design mesmo. Tanto o design quanto o arquiteto, ele atende, né? Essa parte de ambientação, decoração, então algumas modificações. Vai de acordo com o gosto do cliente e com aquele profissional. Isso, porque existem arquitetos que trabalham em diversos estilos, né? E aí você vai para o estilo que você se identifica mais. Tem design de interiores que trabalham muito bem também. Agora, o design de interiores tem que ser arquiteto? Não. Existe design de interiores que não é arquiteto? Existem. Tem os designs. Tem o que técnico? É porque tem um curso de design, superior. É um curso de design de interiores e tem o cara é formado em design de interiores. Você não sabia. Aí. Novidade, né? Tem. Entendi. E Por tem isso, o arquiteto. por isso que eu perguntei, porque tem aqui arquiteto que se especializa em design de interiores e tem gente que se forma em design de interiores. E tem gente que não estuda nada e que faz. E que faz. Cola do Google e tá tudo certo. Pergunta ao chat GPT. Exatamente. Pede ajuda a Alexa. Ela vai ganhar o que ela fala. Mas o arquiteto, ele, para diferenciar aí, né, do design de interiores, é mais essa questão quando é arquitetônico mesmo, porque posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que o design de interiores, ele não pode fazer construções. É só para a parte de ambientação mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, o design ele pode sugerir revestimento, trocar revestimento, mas quando deve ter demolir, construir, tira a parede, bota a parede. Eu acho que ele não é apto, né? A assinar o projeto. O arquiteto, ele pode construir, acho que até 3 pavimentos, né? Se eu não me engano. Tem um limite. Tem um limite aí para diferenciar do engenheiro, né? O engenheiro pode fazer de tudo. O engenheiro pode tudo. Em geral, chama o engenheiro também, né? Não fica só exatamente. Mas, uma outra pergunta para vocês. Quando é que vocês consideram que vale a pena contratar um projeto? E quando não vale a pena contratar um projeto? Ou sempre vale? Então, eu acho que é a minha opinião, eu acho que sempre vale. Porque o arquiteto ou o design de interiores, ele tem um olhar técnico diferente do seu. E é justamente aquela, né? Eu queria na minha sala tal cor. E aí, qual cor vai combinar com tal cor? Então, ele tem um olhar mais técnico para isso. Mas aí, dependendo do que for fazer, se não for mexer em tanta coisa assim, se não for precisar de tanta combinação assim, eu acho que
não é necessário. Se Acho você que já tudo tiver vai alguma coisa depender. já Se você tem alguma definida, coisa né? Como eu lhe definida, falei, como tem muito cliente que já vem com a ideia de que viu na internet, não é necessário contratar o design, né? Porque Até ele já por sabe conta- ali o que ele quer. até pela questão Entendeu? do orçamento, né? Porque hoje em dia arquiteto é uma reclamação recorrente aí dos clientes que tá caríssimo, né? Como é que o é projeto. a questão de custo? Não sei se vocês têm essa informação. Percentual em relação ao valor da reforma. Por Em exemplo, relação ao arquiteto, Qual é o valor do projeto? por exemplo, E- você vai fazer uma reforma de 10 mil, quantos por cento mais ou menos é o projeto? Um percentual, não tem essa não? ideia. Não tem. Eu acho Porque que de eles 10 mil guardam fica- essa 10 mil informação. fica- 10 mil Vocês- fica difícil, porque eu acho que nenhum arquiteto cobra menos que 2, 3. Vocês não 2, sabem... 3 mil? Não, então, eu acho que nenhum arquiteto cobra menos do que 2, 3. Você não sabe o valor, Não mesmo. o valor do projeto, não. Você recebe o projeto para executar Isso, e ninguém É, abre essa não, informação é, para não, você. não tem essa a gente informação. não tem. Até porque eles guardam as 7 chaves. Até quando você vai entrar em contato para fazer um orçamento, para chegar nesse termo aí do valor, Né? é bem complicado. A gente não tem acesso não a essa Não tem informação acesso. não. A gente Mas- geralmente recebe já o projeto pronto, né? E já faz o orçamento em cima daquilo ali que foi Para você ter solicitado. uma ideia, vamos matar assim um pouquinho da curiosidade. Não é tão atual, mas para ter uma ideia. Na época que a gente fez o apartamento da gente, era um apartamento de 57 metros quadrados. E depois de muita barganha, a gente pagou R$3.800, eu acho. O projeto de um No apartamento, projeto. projeto arquitetônico. Isso. De interior. De interiores. Interiores, Isso. Parte Não foi de elétrica, arquitetura, hidráulica, não. Não, Só para o reformar o tava apartamento pronto. da gente. Foi de reforma. design Pra de você ter uma, interiores. mas foi assim, o preço pedido inicialmente, eu acho que tinha sido uns R$2.000 a mais, eu acho. É o preço Mais de um ou menos. projeto arquitetônico. Isso a gente tá Mais ou falando de menos. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu acho que há 2 anos atrás teve uma arquiteta, né? Que ela é formada no Chile, que a gente fez obra Sim, para é. ela, né? Era o primeiro projeto dela, a gente O primeiro executou. projeto dela a gente executou e aí eu pedi para ela fazer só uma reforma na casa do sítio da minha mãe em Aldeia. E foi R$7.000 só a reforma da varanda. Uma Caramba. varanda. R$7.000 o projeto. E também teve a respeito de uma casa, que a gente, a conversa vai acontecendo, a gente vai lembrando, né? A reforma para a construção de uma casa que a gente estava querendo fazer, e aí era uma casa grande, mas como a gente ia fazer pra gente e tem toda uma experiência, a gente não queria um projeto com tudo de decoração e nada disso. Era só planta baixa. Só planta baixa. Toda a parte de execução dos outros serviços era que a gente ia fazer. Ela cobrou R$10.000 numa casa de 200 e poucos metros quadrados, né? Mas era só a planta baixa. Sem visita, Caramba. sem nada. Sem nada. Só para não entregar o projeto, para poder justamente fazer essa organização dos espaços tudinho direitinho, né? As divisórias como a gente tinha pedido e o restante a gente ia fazer. Com os blocos de concreto celular, né? E a equipe de acabamento. Eu acho que Massa. vocês foram infelizes Mas- com os arquitetos. Eu acho que Não, qualquer não coisa vocês é. pegam os orçamentos com a gente também aí na parte da arquitetura, que a gente vai ter uns precinhos então melhores. Porque no que a gente tem visto, e é como eu disse, tem sido uma reclamação recorrente dos clientes mesmo, Agora, a questão do. Não sei do- se vocês do estão- Mas orçamento de é porque o que arquitetura. eu vejo também, tem muito arquiteto que ele prefere projeto do zero do que projeto de reforma. Aí eles dão uma acrescida no projeto de reforma, que é talvez pra se seja. pegar, vai valer meu esforço. Entendi. Entendi. eu não sei se Talvez vocês estão seja. acompanhando a evolução aí, mas já tem um monte de inteligência artificial que está fazendo design de interiores. Muito. Sem querer muito. desmerecer o trabalho dos arquitetos e designers, mas o Muito. negócio tá feio para eles, viu? Porque tem site de graça Tem, já, tem. que tu já viu? Uhum. Tem. Se você digita Eu lá o sigo- que quer. Eu sigo E o- um Instagram que ele fala muito sobre tecnologia, né? E aí eu gosto muito de acompanhar. E aí ele fala muito sobre o chat GPT, né? E aí ele mostra vários Várias sites, outras várias ferramentas. outras opções que você tem dentro. E inclusive um dia desse eu tava assistindo, ele mostrou sobre quero reformar a minha casa, né? E aí ele bateu uma foto da sala e jogou dentro do chat GPT. Ele já dá e várias aí opções já. a mágica acontece. E aí Isso fica aí. difícil. Mas não fica difícil só para o arquiteto, não. Não, viu? pra Tem todos, muita eu acho que coisa pra aí que todas as tá... profissões, porque eu teve um fim de semana desse que eu entrei no chat GPT e fiquei conversando. Foi mesmo. Já Tu tô- não tem que fazer, mas não, bicho. Mas é. Porque foi a primeira vez que eu tinha mexido. eu vou arrumar Todo Aí mundo a falava, curiosidade falava. vai. É,
Aí eu, Você- não, mas peraí, eu vou ele perguntar isso aqui, não, eu vou responde perguntar isso aqui, mesmo. não, eu vou pedir pra Eu fazer isso vi, aqui, você eu vai... vi um artigo de Mas- um médico, um oncologista, ele falando que, conversando, né, com o ChatGPT, ele falou sobre um protocolo de um paciente terminal em câncer e como ele faria esse protocolo, né? Ele pediu a sugestão e o ChatGPT deu a sugestão do mesmo protocolo que ele estava utilizando. Eles, quer dizer, é válido, totalmente válido, porque é o que eu tô fazendo, né? Então você vê Mas como é vocês perigoso, acaba sendo Vocês perigoso, que né? estão por dentro dessa tecnologia, Ele é avesso à tecnologia. ele- Nossa, tem que ser mais... Só tem- dentro da, assim, da reforma. Pra diagnóstico tem que ser melhor que o Google, porque se você botar no Google assim, dor de cabeça, câncer, É. me diga uma coisa, esse chat GPT, ele consegue executar a obra? Aí não. Não, Aí a gente ainda não tá em não, maus quero- lençóis, ainda não. não, Ainda ainda não. não. É. mas já estão imprimindo casa com impressora isso aí 3D. eu vi. Eu quero que o chat GPT assine RT. E se cair, ele vai preso. É verdade. Aí eu digo que ele é bom mesmo. Ou a gente diz pro cliente, né? Por sua conta e risco. Aí bota lá o termozinho no contrato. Rachar lá, já culpa é de chat GPT, bota na cadeia. Pessoal, tá muito bacana a conversa. Pra gente finalizar, último bloco, eu queria que vocês falassem um pouco aí de cases de sucesso. Dessa jornada aí de 10 anos fazendo reformas super alta, top nível, Reformas masterizadas. masterizadas, um negócio de outro mundo aí. Fala aí uns cases de sucesso, algo interessante aí pra gente Teve vivenciar. uma história bem bacana, né? Que eu sou treinado, eu sou azulejista, né? Da equipe, né? Sou especialista em revestimento, porcelanato, pastilha de vidro, pastilha de porcelana, cerâmica, tudo. E eu fiz todo o meu treinamento e faço até hoje com o Fábio 123, que é youtuber, né? Ele é um dos melhores azulejistas do Brasil, sediado em São Paulo. E teve um seguidor, né, dele, que era fãzão dele, quando ele me indicou em Recife. Para você que é meu seguidor e é de Recife, é só falar com esse rapaz aqui, Plínio e tal, e é bom que ele tem uma equipe completa e tal. Mas ele é especialista em revestimento. E aí o cliente me ligou e, por coincidência, ele era meu vizinho de condomínio. Tanto é que eu fui fazer a obra dele, eu ia andando. Eu saía de casa e ia andando para casa dele, fazia a reforma e voltava. E foi uma história engraçada porque ele teve que ligar para São Paulo para pegar o telefone do vizinho, né? Que quando ele me ligou, até brincando, Tô te disse, vendo rapaz, eu hoje, tô né? te vendo da varanda aqui. Tá vendo a importância das redes sociais? É verdade. Tivesse um Instagram ativo, É com verdade. todos os seus vizinhos seguindo, ó, tava todo mundo sabendo. E aí o que foi que a gente fez? Ele, um cliente super assim, rigoroso em questão de acabamento e muito consciente na questão do planejamento. Porque esse primeiro contato a gente fez o piso de todo o apartamento, né? E em seguida, depois de uns 8 meses, ele se programou e fez o banheiro social. A gente fez a reforma do banheiro social. E por último, depois de 1 ano e 2 meses, não foi, Acho Tamires? que foi. Fábio estava passando férias aqui comigo e ele era fãzão de Fábio. Eu levei Fábio para ir fazer a reforma do banheiro da suíte. E fiz uma surpresa, né? Quando ele chegou em casa do trabalho, estava eu e Fábio lá aplicando o revestimento. Né? Que massa. Então, assim, ele ficou super feliz da vida, né? Me agradeceu a surpresa que eu fiz. Disse até que eu ia matar ele do coração. E isso gerou um vídeo muito bacana no canal do YouTube de Fábio também, né? Essa que história. massa. Foi muito bacana. Show de bola. Depois eu quero ver esse vídeo. né? É. Entre outras histórias. E graças a Deus a gente vem aí Qual outra que a gente pode com contar a também? nossa trajetória, Você né? você contou uma muito boa, agora conta uma muito ruim. Qual foi muito ruim. uma situação horrível aí que vocês já passaram Conta uma muito ruim aí. trabalhando nessa vida de Olha, não reformas tops? aí? foi uma muito ruim, mas gerou um estressezinho, né? Assim, não por parte do cliente, porque a gente, como esse cuidado, a gente evita, né, o problema da obra atingir o cliente. Geralmente, quando a gente vai entrar em contato com o cliente, a gente já chega com a solução, né? Mas teve um estressezinho, foi em relação ao projeto de revestimento, por ser especialista, né? A arquiteta, ela veio discutir comigo porque eu tinha mudado a paginação do projeto, né? Só que a tomada de decisão não é minha. Eu levei o problema para o cliente já com a solução, para ele escolher como é que ele queria que eu resolvesse, né? E aí comecei a executar, porque de quem é a obra? A obra é do cliente, tem que ficar com o gosto do cliente e não com o gosto da arquiteta, não é verdade? Então, assim,
eu quis explicar para ela que no computador é muito bom você pegar o esquadro, as paredes alinhadinhas, é muito bom. Só que na prática, meu amigo, quando a parede faz isso aqui, né? Quem tem que dar o aí jeito quem é a tem que dar o equipe, jeito né? é o profissional, Isso é né? Eu verdade. podia muito bem chegar para o meu cliente, ó, infelizmente eu não vou fazer um acabamento de alto padrão aqui por conta da qualidade da parede, né? Ou como é que se diz? Da parede estar fora de esquadro. Só que é isso que a gente se preocupa. Tem muito profissional por aí que mete o pau no produto. Eu ia E falar a isso gente agora. não, a gente tem que solucionar o problema, né? Eu cheguei a usar 3 técnicas diferentes, né? Para um banheiro que eu fiz para um cliente em Boa Viagem, porque quando eu ia dar os cortes 45 graus, bem afastado do esmalte da pedra, ela já quebrava, entendeu? Então, assim, eu podia muito bem dizer, ó, não vou poder fazer o acabamento 45 graus aqui na sua obra, né? Por conta disso. Mas não, quando o cliente chegou lá, estava tudo no 45, instalado do jeito que ele tinha contratado, entendeu? Então, esse tipo de problema a gente evita também para o cliente, né? Quer dizer, o cliente nem ficou sabendo, né? Aham. Tinha um problema ali. Pode ficar sabendo agora. né? Então, se tiver assistindo. é isso que a gente fala, né? É muito importante pra gente justamente isso. O cliente, quando ele nos contrata, esse tipo de problema não precisa chegar até ele, Aham. né? Porque se eu tenho uma solução, aí, e for uma coisa que eu puder resolver, né? Sem a interferência do cliente, eu vou lá e faço. Não tem pra que eu estar trazendo pro cliente problema que ele não precisa. Então, ou se for alguma coisa que ele precise, né, dar o aval ali pra fazer ou não, dependa de alguma coisa, aí a gente já chega com a solução do problema pra ele, pra que ele decida, né? Massa. Qual é o principal cuidado que tem que ter na hora de assentar o porcelanato? Olha, o principal cuidado, primeiro, é a questão da dupla camada se o revestimento for acima de 30 por 30, né? Porcelanato, acho que não tem nenhum menor que isso, né? Exatamente, Isso, né? Mas aí, como a gente tem essa regrinha que parte desde da cerâmica, né? Então, esse é o principal procedimento. Segundo, é o tipo de argamassa, né? A gente tem que usar uma argamassa específica para... Como é que O se tipo diz? de Pra O porcelanato. tipo de porcelanato, né? Lembrei agora de uma outra experiência. Eu tive uma briga com uma marca de porcelanato também muito boa, porque quando eu recebi as pedras, a gente viu que do lote, 60% vieram com mancha. O porcelanato estava manchado e o cliente não pagou barato, porque era uma marca super famosa, né? E aí, o que foi que aconteceu? Entrou em contato comigo técnico, gerente, vendedor. Eu digo, minha amiga, é o seguinte, você pode trazer um engenheiro da NASA aqui, certo? E eu provo a você que esse problema é de fabricação. Aí ela orientou a passar veja não sei o que, O lote inteiro do apartamento. Não, você pega a veja e passa. A pessoa vai passar o dia na Pois mancha é. ali com veja. Aí assim, E que não ia sair, né? E que Não não ia ia sair. sair. gerou um estresse tão grande que eu até cheguei a, né, eu não fui contratado para estar limpando pedra aqui não. Antes de passar o problema para o cliente, eu ainda tive a preocupação de ligar para ele, eu disse, ó, se eu abrir todas as caixas aqui, pode ter problema com a loja, certo? Então eu oriento você a entrar em contato com a loja para dizer qual o problema que está acontecendo, se eles permitem a abertura do lote. E permitiram. E aí 60% estava manchada. Antes de ligar para ela dizendo que não ia resolver, eu ainda tentei, assim, esconder as pedras manchadas dessa forma, né? Por baixo de armário, atrás de parede, tudo, de espelho, essas coisas tudo. Só que 60%, meu amigo, você não tem como esconder 60% de um revestimento. E assim, a gente tá falando de uma marca top de mercado e porcelanato tipo A, né? Tipo A não pode vir com... Embora eles tenham por mancha. lei, né? Assim, eles podem colocar 5% de uma pedra... De 5 De um para 60 lote, é a diferença. É bem grande, Entendeu? né? Tem muita variação dimensional em porcelanato tipo A, vocês que trabalham com várias marcas. Em tipo A, não. Em tipo A é muito difícil a gente pegar... Mas em cerâmica, é menos comum, eu acho, vocês trabalham com cerâmica, mas em cerâmica tipo A. Também. Acontece. Cerâmica, a maioria delas tem problema. Né? Cerâmica é. Só que aí a gente Pode tem cuidar. esse cuidado. A gente tem esse cuidado de fazer a seleção prévia antes do instalamento, para ver se não tem arranhão, não tem parte quebrada, porque depois que instala, o trabalho de... Né? Então a gente faz todo esse processo, né?
às vezes, Isso é um precisamos... trabalho que a maioria dos pedreiros não faz. Todo mundo lida muito com acabamento, mas a maioria dos pedreiros não faz. A A gente gente assim, abre nas caixas, vai E instalando. até a e- questão da A gente preocupação faz todo esse mesmo estudo. do acabamento, às vezes é uma cerâmica tipo C. Já aconteceu, né, da gente instalar uma cerâmica tipo C. E aí, tipo C, cerâmica já não vem tipo A, não vem muito num padrão ali, né? E aí as pedras muito diferentes. Mas aí a equipe se preocupa muito em tentar esconder o máximo possível aquela diferença Aí ali, né? existem até as técnicas que a gente usa para poder estar, né, mantendo o padrão de qualidade, né, e ao mesmo tempo executando o serviço do cliente, que é o que ele quer, né? Porque às vezes a gente sabe que o cliente já comprou aquele material de baixa qualidade, até porque é só porque ele quer fazer um revestimento para deixar uma área que ele mal usa direito, mas quer deixar mais organizada, entendeu? Às vezes o próprio recurso também, que não disponibiliza. Então, assim, como a gente faz a obra como se fosse para a gente se coloca no lugar do cliente e tenta resolver da melhor forma possível, entendeu? Mas aí, se não for a mão de obra qualificada, a gente não consegue resolver esses problemas, não. Os mágicos do revestimento. É verdade. Top, A gente já fez top. muita mágica mesmo. Isso é uma empresa fera, bicho. Uma empresa fera. Para quem quiser o contato da Plínio Moraes Reforma, aqui embaixo, né? Vai deixar o Instagram e qualquer outro tipo de contato que vocês quiserem, a gente deixa na descrição. Certo. Bem, eu acho que a gente já deu prazo já. Tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Algo que vocês queiram acrescentar. Eu gostei muito do conceito que vocês criaram de reforma masterizada. Acho que é muito bacana. É o que o mercado precisa. Eu vejo Exatamente. poucas empresas ou poucos profissionais com essa preocupação de fazer dessa forma, de fazer bem feito, de ter uma equipe multidisciplinar, de investir na equipe. Eu conheci um arquiteto, acho que ele é do Rio de Janeiro, que ele se especializou só em reformas e ele fazia reforma de ambiente só. Ele era um ambiente, aí ele tinha um prazo de ambiente e tal. Só que, como ele falou, meu trabalho é muito personalizado, eu não tenho como escalar. Aí quem queria fazer com ele tinha que entrar na agenda e ficar esperando. lista, Enfim. isso. Quando você trabalha... assim, você conta nos dedos esses profissionais e Isso, essas empresas que têm essa preocupação. Quando Então, você vocês estão trabalha parabéns. com uma coisa personalizada... Obrigada. Quando você trabalha com algum serviço personalizado, aí tá a dificuldade realmente de né, você escalar. Mas acho que a preocupação da gente é justamente criar o nosso nome e fazer com que as pessoas tenham consciência com o que elas estão lidando, né? E aí se especializar mais e ter mais cuidado ali com o cliente na hora de fazer. Não fazer de qualquer jeito, porque essa é uma preocupação muito grande da gente, porque a gente sabe que o cliente ele não tá fazendo, ninguém tá aí para estar jogando dinheiro fora, então se ele escolheu você é porque ele teve referência muitas vezes, né? Porque ninguém vai lá e chega, vou chamar fulano ali da esquina, né? Ele tem uma referência quando ele lhe contrata. Então, assim, a gente também quer criar essa consciência. Eu tenho movimentado de um tempo para cá mais no Instagram, né? Não era muito minha praia, assim, mas eu tenho visto a necessidade das redes sociais e tudo crescendo muito, assim. Então, se você tá fora, você tá fora do mercado, porque ali é sua vitrine, né? Onde as pessoas vão lhe ver. Então, a gente quer, além de trazer para o nosso cliente isso, a gente quer conscientizar as pessoas que trabalham com reforma, com construção, ou com qualquer coisa de um modo geral, que tenham mais consciência, né? No trato, no atendimento com o cliente, na hora de executar mesmo um serviço, né? Ou um produto que seja, que tenham mais esse cuidado, assim, mais carinho mesmo. A gente tem muita dificuldade também, né, de expor alguns serviços da gente, porque, assim, a cada 10 clientes que a gente faz a reforma, 8 não permite filmagem, nem falar do serviço, né, e a gente não fala endereço de obra, não diz quem é o cliente, só foca no serviço, no acabamento, tudo, e mesmo assim a gente respeita, né, como é que eu posso privacidade dizer? A privacidade do cliente, né? Mas a gente usa muito como vitrine, né? Quando o cliente busca a referência de alguns serviços, a gente indica o Instagram. Todo mundo gosta de ter a referência ali, né? Na hora que você vai procurar, você gosta de ver, mas é recorrente, assim, o cliente não querer que divulgue. Então, a gente tem essa dificuldade aí do cliente não querer divulgar. Não, ele não deixa a filmar. A gente doido pra ver a qualidade do seu trabalho. E são clientes, assim, que foram no Instagram, procuraram a referência, mas não deixa você postar. E viram, né, que não tem, como é que se diz...
A gente não fala quem é o cliente, nem onde é o endereço, nem nada, né? Só fala especificamente do serviço. Mas mesmo assim... Existe essa barreira. Pô, cliente. O cliente facilita aí o trabalho da gente, a vida da gente. A gente quer ver a qualidade do pessoal aqui. É pô, não verdade, faz isso Então, não, assim, pô. dos trabalhos que a gente fez, trabalhos, né, belíssimos. Tá vindo aí, a gente agora tá começando a trabalhar. Já fizemos uma obra agora, esse mês agora, com automação, né? massa. A gente já tá fazendo, já tá com a equipe tá engatilhado aí de automação filmagem. também, né? Então, assim, foi um cliente que permitiu, então a gente tá só esperando finalizar a obra, porque agora não depende da gente, né? A gente depende de terceiros, né? Que é mais essa questão de mobília, né? Equipamento, máquinas, essas coisas. Tem aí Pra algumas obras engatilhadas com Pra a poder filmagem fazer para sair e entrar lá, para vocês pegarem a referência. Show de bola, show de Tem alguns bola. seguidores que fazem, poxa, Plínio, tu mostra o processo todinho, mas quando fica pronto, tu não mostra. Porque às vezes o cliente, né, quando chega na fase de acabamento, ele já tá apertado, aí só vai fazer o box de um banheiro depois de 6 meses, né? Aí a gente, A lembra gente aquele fica lá banheiro esperando. que fez há 6 meses atrás, tá pronto agora, tal, né? Então, assim, a gente tem que respeitar também o tempo do cliente, né? Aham. E aí? E agora vamos para aquela Vamos pro hora quadro, mais esperada. Não sei se vocês assistiram algum episódio completo da gente, Até mas o no final finzinho. tem o quadro 1010. Parece que eu tava adivinhando que vi uns dois, porque eu dei uma caprichada nas perguntas. Tinha pergunta que eu ia Não. ficar com vergonha de falar na frente dela. Mas agora parece que alguma coisa tava me dizendo, bicho. Vai os dois. Eu digo, rapaz. Agora o negócio tá lindo aqui. O quadro 1010 são 10 perguntas e vocês têm 10 segundos para responder. Certo. Então vai trabalhar aí na agilidade. Eu acho que Tu vai mandar um dos dois responder? Eu acho que é melhor para Plínio, porque é mais coisa de É mais de técnico, né? execução, É, coisa de então vai. execução, entendeu? Se você quiser responder, responda. Passa por cima dele, essa é comigo. Entendeu? Porque tem coisa aqui que... Mas vamos lá. Tecnicamente falando, ele é mais... 10 segundos para responder. Não tem que pensar, não. É o que vier na cabeça, meu velho. Se não responder, vai perder, vai ficar de fora. Ninguém nunca perdeu esse quadro, né? Já teve gente que gaguejou, entalou, quase que tinha um Tem umas derrame. respostas bem É, inusitadas. tem uma coisa que a gente nem esperava escutar. Bicho. Aí corta. Mas tá bom. Não, sem corte. Tem O que 10 é sem corte. pelo amor de Deus aí. Nas Posso respostas, começar? pô. Pode sim. Vamos lá, relaxa. Quais são as opções que a gente tem? Pular, universitário... Responde. Só responder, Vai só responder. responder. 10 segundos para responder, vamos lá. O que você responde quando o cliente diz que seu serviço é muito caro? Eu costumo dizer que o investimento que ele vai fazer comigo é retorno garantido. Olha aí. Boa. Funciona? Às vezes sim. Acontece. Que tipo de resposta você dá quando o cliente diz que seu serviço é uma merda? Graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Ó, coisa boa. É uma equipe, Nesses é uma 10 equipe anos de de experiência. fera. Graças a Deus. Tem uma Nunca equipe rolou isso, isso, não. top. Ele pode até ter pensado, mas também não falou. É, Pode ter acontecido. às vezes o também. cara é tão educado, vem aqui e ele fala, Verdade. deixa pra lá. Tá bom. Qual foi o pior momento onde você pensou em desistir desse trabalho? No começo, quando estava montando a equipe, tive muita dor de cabeça Com o pessoal? com os colaboradores. É. Todo mundo Montar a passa por equipe. isso. Até você fechar uma Foi minha equipe maior dor de ali, cabeça. Eu também. Você aqui, Todos nós. quem- a mão de quem material humano é... Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra. O que mais te deixa feliz nesse trabalho? Com certeza, a satisfação do cliente. Com certeza, a Teve satisfação um do cliente. cara que Você- disse. Teve um cara que disse o Pix. O Pix. O Pix. Um cara sincero. Pois é, né? Ainda bem que ele não É. disse o Pix. bicho. Não, Satisfação mas não é é. mais importante que Não o é. Pix. É, com certeza. Você ali, o cliente, você terminar, entregar a obra e ver o cliente feliz, satisfeito com aquilo que você fez, eu acho que paga... Vale mais que o Pix. Vale mais que o Esse Pix. último cliente da automação mesmo, né? Ele dizia, eu quero que vocês finalizem mesmo antes, que eu tô doido para antecipar o pagamento. É. Ó, coisa É. boa. Aí você disse, Então, eu não feliz. gosto de pagamento, eu gosto da Da satisfação. satisfação, né? Assim. Aí já dá pra andar os dois juntos. Isso eu perguntei o que mais te deixa feliz, né? Isso. O que mais te deixa triste nesse trabalho? Rapaz, é o retorno do cliente após um orçamento, né? Você tem toda a preocupação de fazer a visita. O não retorno, Não, na é, verdade. o O não não retorno. retorno. Muitas vezes, raramente a gente faz análise durante a semana
final de semana, feriado, e a gente não tem nenhum obrigado. Ó, infelizmente não deu Você no meu manda orçamento. o e pronto. orçamento e o cliente deixa você Custo de lá no combustível, mão de Pois obra, Tem. hora Sim, tecnicamente que o cara perde pensando, Eu acho poderia que estar na o praia. que me deixa mais triste é isso, é a falta do retorno do cliente, para dizer que quer, o que não quer, o que achou Mesmo caro. pra dizer um não, mesmo né? que Não diga que não cabe. quer, Não, porque eu digo a ele, o que é que custa? Você, ai, não dá no meu bolso. Não Até vou- porque não quando tem ele entra em retorno contato mesmo. com a gente já diz que está indo lá analisar sem compromisso. Né? A gente vai lá para atender realmente. Até eu fiquei triste também. Então vamos lá. E quando o cliente já tem outros orçamentos e quer o seu para escolher o mais barato? Aí essa parte é com Tamise. Essa parte eu já não tenho tanta paciência. Tamise é que Já fica ficou nervoso, já ficou tentando. nervoso. Ah, Tamisa, é toda sua. É. Não, eu acho que escolher o mais barato, a opção dele não vai ser a gente, né? Porque a gente costuma dizer que o meu orçamento não é mais caro ou mais barato, ele é justo. Eu cobro aquilo que é justo pelo meu serviço. Então, você não vai esperar o meu orçamento para escolher o mais barato, porque não vai ser o mais barato. Muito Show. bom, muito bom. E qual foi o pior cliente que você já atendeu na sua vida? Olha, o pior cliente que eu já atendi na minha Não precisa vida... falar nome, É, não, porque eu não quero não ninguém precisa bater falar nome. nome. Eu não vou falar nome, mas foi por conta dele que eu criei o contrato no meu negócio, porque meu negócio era a palavra. Foi o que eu aprendi do meu pai. A palavra de um homem. A palavra de um homem vale mais do que papel assinado. Aqui em Recife, pra quem tá no Inexperiência, Sudeste, aqui em Recife, Nordeste é assim. A Palavra palavra do de homem um homem vale vale mais mais que que papel. qualquer contrato, exatamente. Qualquer coisa tem a peixeira para E resolver. aí, o que aconteceu? Ele me cobrou uns 5 metros quadrados de forro de gesso numa área que não tinha no projeto. Entrou em contato com o arquiteto e, não, mas tem que ter. E aí, pra gente evitar qualquer tipo de problema, entendeu? Tomamos o prejuízo. Eu fiz, né? Tomei o prejuízo, mas para deixar o cliente assim, satisfeito. Você é um menino de ouro. Deu. Mas depois disso começou a botar tudo no papel. Tudo no papel. Um Tudo. prego, Uma da batido na vírgula ali parede. tem. ela às vezes até fala, rapaz, esse cliente quer só bater um prego para pendurar um quadro. Ele desfaz o contrário. Escreva. 10 páginas para assinar. Porque pra se eu furar bater um cano, a responsabilidade vai ser de quem mandou eu furar ali. Entendeu? Agora, presta atenção, essa é muito difícil, tá? Essa é a mais difícil que tem. Se você for chamado para fazer orçamento em uma casa de massagem íntima, você vai sozinho ou é obrigado a levar ela? Tem que levar ela. Principalmente se Ela estiver for... ocupada fazendo orçamento, fazendo Instagram, fazendo... Aí Mas é que ela hoje eu vai. participo de todas as análises. Ela vai até fazer Antes eu não participava, mas agora eu participo. Agora, se tu não Agora tivesse ela aqui vai. no episódio, eu quero ver o que ele vai responder. Ela vai em todos. Tanto é que ela tá comigo aqui hoje. Certo. Bom, isso é uma dupla entrosada. Agora, matemática, eu quero saber se você é bom de matemática. Aí quem é bom é Tamisa. Não. Pronto. Quem for Eu bom de sou de matemática... humanas. Ela é marketing e Administração administração. e O que é que tem a marketing. ver com matemática? Não, mas ela é boa de matemática, ela não faltou. Ela é do nem falar. financeiro, ela é do financeiro. Vamos supor que a gente fez uma parceria. Eu e você estamos assentando o porcelanato de 490 por 490. Pequenininho. Assentando duas peças com rejunte de 20 milímetros, dá um total de 1000 milímetros cada duas peças. 1000 milímetros, beleza? Para concluir o serviço, 1000 meu com 1000 teu, como é que fica? Não fica nada. Fica Ah, nada. ele Ele tá tentando processar ainda. não entendeu, não é a matemática, esquece, é a frase final. Eu não ia não, nesse convite eu não ia não, Não, estar lá não. Eu ia inventar alguma desculpa. Ainda, o que é que seria dele sem a mulher dele? Tá vendo? A mulher salvou. Acelerar o raciocínio. Última pergunta, atenção, essa é a mais difícil de todas. Um cliente te contratou para fazer um galpão de madeira. Dessa vez é com madeira. Porém, as peças são muito pesadas e você precisa alugar um carro que tem carroceria para levar até a obra. Como é que você vai fazer isso? Você vai levar a madeira na traseira ou vai levar a madeira no meio? Eu levo a madeira no caminhão. A gente tem um caminhão, né? O pai Tamis tem caminhão Parceria, que tem parceria com a gente, que Rapaz, leva toda essa galera não tem nada. a, Eu acho que ele já sabia o que a gente ia o material Eles já da obra. Vieram preparados. E aí, se for na traseira, quem leva é ele lá. Não, ele não. Eita, o sogro Ele que leva, traseira. não. Eu levo no caminhão. Ele leva no caminhão uma também. salva de palmas aqui para os nossos Valeu, amigos gente. Obrigado. da Plínio Bom, Moraes prazer. Reforma. Prazer receber vocês Prazer foi aqui. A nosso. gente que agradece. Muito obrigado por disponibilizar aí 1 horinha e um pouquinho do seu tempo, né? O que é que tu achou, Gel? Valeu a Show pena? de bola, valeu a pena demais. Alto nível.
E vocês estão de parabéns pelo serviço que estão prestando. Isso aí. Esperamos ver vocês propagando e escalando cada vez mais o negócio de Amém. Se vocês. Deus quiser. Esse Diferenciado. é o nosso propósito, né? E para quem quiser o contato, Plínio Moraes Reformas, tá aqui embaixo na Já descrição. entra em contato lá com Tamise, né? Agenda E aí sua ela visita. já faz todo o Isso agendamento, aí. o primeiro atendimento. E pode ser reforma completa, único serviço, a gente atende da mesma forma. Do Oiapoca ao Chuí. Isso. E Exatamente. se você ainda não curtiu, pelo amor de Deus, assistiu até agora, deixa seu joinha. Deixa Se o like. inscreve, deixa o like, Fortalecer se o canal. inscreve, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Se vai fazer reforma ou conhece alguém que vai fazer reforma, ou seja, todo mundo, já compartilha e manda o contato aí dos nossos amigos Isso aí. para fazer a sua reforma. Bom, esperamos você no próximo episódio. É isso aí. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Obrigado.